capítulo de número 27. Aleluia. Mateus 27. Glória a Deus. Aleluia. E nessa oportunidade eu quero louvar a Deus pela vida da pastora, ao qual me fez esse convite. Que Deus continue abençoando grandiosamente a vida dessa serva do Senhor. E confesso, irmão, que eu me sinto muito alegre, quando eu venho aqui, não somente nem só para pregar, mas assim também para quando venho visitar esse lugar, eu sinto a graça de Deus aqui. Amém, igreja? E confesso, irmão, que às vezes a gente vê essa peça que os irmãos fez agora, e ali Deus ele começou a me trazer a memória, e tudo aquilo que se passou nesse instante, comecei a lembrar, e ali as lágrimas desceu. Mas é muito forte, é porque é a realidade que está acontecendo aí fora. Amém? Mas eu creio que Deus, assim como teve essa peça, vai resgatar muitas almas ao nosso caminho. Amém? Livro de Mateus, capítulo de número 27. Aleluia. Do teu versículo de número 52. Amém? Mateus 27, 52. Vamos ler todos nós juntos, amém? Que diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros depois da ressurreição, entraram na cidade santa, e apareceram muitos, aleluia. E um centurião, ao qual ele guardava Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Esse era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido a Jesus. Amém, igreja? Nesta mensagem que se fala que o véu do templo se rasgou. Eu peço que esse irmão volte só um pouquinho aonde foi lido neste instante no livro de Malaquias, para que vocês entendam nesta noite o que o Espírito Santo de Deus botou no meu coração. Perdão, bota aí Mateus primeiro e volta até Malaquias, para vocês verem se tem uma folha vazia, uma folha em branco na tua Bíblia. Tem uma folha em branco? A do varão tem folha branca, a do varão tem folha branca, tem folha branca. Quem aqui não tem a folha branca? Mas de quase todo mundo tem a folha branca. Daqui a pouco vocês vão entender por que essa folha branca. Amém, igreja? Meus amados, pode se sentar. Meus amados e minhas amadas, a Bíblia, ela vem nos relatar. A Bíblia vem nos contar a segunda história de Jacob, ao qual estava Jesus. Jesus, todos nós sabemos que ele veio para libertar o mundo, veio libertar aqueles ao qual Satanás pensou que já estava perdido. Porém, a Bíblia, minha pastora, ela vem nos relatar que ali estava Jesus na cruz do Calvário. E chegando Jesus estava na cruz do Calvário, todos nós sabemos que ali, depois da morte, o véu do templo se rasgou. Mas para que você entenda esta mensagem, a Bíblia, ela vem nos dizer no livro de Gênesis, a Bíblia nos relata que Deus, ele fez a criação do homem. Quem foi esse homem? O qual colocou por nome de Adão. A Bíblia nos relata que ali Deus toda tarde descia para caminhar, andava com Adão lado a lado. Mas a Bíblia, ela vem nos dizer que ali Deus colocou uma responsabilidade sobre Adão. Que responsabilidade é essa? Que ele colocasse os nomes de cada um dos animais. Porém, Adão, ele tinha uma única opção, única ordem. Que ordem era essa? Que ele não poderia mexer na árvore. Porém, se ele comesse daquele fruto, ele ia conhecer a morte. Imagine só, Deus disse: ei, Adão, você pode desfrutar de tudo, mas só não vai mexer na árvore do conhecimento. Entende isso aqui? A Bíblia veio me dizer que ali veio a serpente. Porém, que quando a serpente ela veio até a Eva, a Bíblia nos relata que ali a serpente começou a seduzir Eva, falar coisas ao qual alegrou o coração de
de Eva disse: Eva, pelos meus pensamentos, Eva olhou e disse: não, isso aqui agrada os meus olhos, porque eu vou me igualar ao Pai. Observe isso aqui. A Bíblia veio dizer que ali Eva comeu do fruto proibido. Porém, a Bíblia nos relata que quando Eva comeu do fruto proibido, ela foi e ofereceu para Adão. Porém, quando Adão comeu do fruto proibido, observe isso aqui. A Bíblia veio dizer que ali Deus desceu de costume, dizendo, chamando pelo nome de Adão, dizendo: Adão. Porém, ele disse: Senhor, eu não posso aparecer porque eu estou nu. Porém, Deus começou a perguntar para Adão, dizendo: Adão, quem mostrou que você estava nu? Porém, ali entrou o pecado no jardim. Observe isso aqui. A Bíblia vem nos relatar que Deus, quando olhando para Adão, disse: ei, Adão, por causa disso, no teu pecado, comerá do suor do teu rosto, e entre a mulher e a serpente colocarei uma rivalidade entre elas. Observe isso aqui. Mas a Bíblia, ela também vem dizer que da mulher nascerá um pisará na cabeça da serpente. Porém, a Bíblia, ela vem nos relatar que Adão, ele teve logo os dois primeiros filhos. Que foi esse? O homem por nome de Abel e outro por nome de Caim. Todos nós sabemos que foi o primeiro homicídio da Bíblia, ao qual o próprio irmão matou o outro por causa da inveja. Observe isso aqui. Adão, ao qual teve aqueles dois filhos, primeiramente, a Bíblia nos relata que Abel, ele teve uma curiosidade pela história que Adão tinha contado para ele, dizendo: o pai andava comigo toda a tarde. Então Abel disse no coração, pelas minhas palavras, dizendo: nós temos de chamar a atenção do pai novamente. Porém, Abel era o pastor de ovelha e Caim, ele cuidava dos campos. Porém, a Bíblia veio dizer que Abel ali pegou a primícia e ofereceu para Deus. Porém, Deus recebeu o sacrifício de Abel. Mas Caim não. Caim disse: eu dou qualquer coisa para Deus serve. Mas todos nós sabemos que a obra do Senhor não é de qualquer maneira. Mas a Bíblia, ela veio nos dizer que ali Caim não foi recebido a oferta de Caim, e Caim tirou a inveja, entrou no coração dele contra Abel, que ele chegou ao ponto de matar o próprio irmão. Mas a Bíblia, ela veio nos relatar que aí começou a multiplicação do povo. Eu vou tentar a mensagem para vocês entenderem que o povo começou a se multiplicar de uma tal maneira que a Bíblia veio dizer no livro de Gênesis, capítulo de número 6, que Deus, observando a terra, Deus resolveu exterminar toda a nação. Mas ele disse: ainda há um justo, o qual chamou a minha atenção. Quem é esse? Noé ali, e Deus disse: Noé, prepare uma arca, e nesta arca você colocará a tua família dentro da arca. Mas o que me chamou a atenção, igreja, foi que Deus estabeleceu uma promessa para dentro da casa de Noé. Mas mesmo assim Noé passou mais de 100 anos pregando para o povo, mas o povo não se arrependia. Mas a Bíblia veio dizer que ali veio o dilúvio. Mas você sabe o que aconteceu? A Bíblia veio nos falar, Ezequiel nos relata que o jardim foi destruído pela água. A água tomou toda a nação, mas a família de Noé estava guardada, a esposa de Noé estava guardada, os filhos de Noé estavam guardados, as noras de Noé estavam guardadas, porque estava dentro da arca. Quer proteção de Deus? Permaneça dentro da arca. Você quer milagre da parte de Deus? Permaneça dentro da arca. Sabe por quê? Dentro da arca tem vida, enquanto lá fora tem morte. E Deus está dizendo: minha filha, meu filho, dentro da arca a tua casa está guardada, dentro da arca a tua casa está protegida. Mas o segredo é: não saia da arca, meu filho, meu pai. Entende isso aqui? A Bíblia, ela veio dizer no livro de Gênesis, capítulo de número 11, que ali tinha um homem por nome de Terá. Quem era Terá? Terá, ele cresceu na idolatria. Terá era o pai de Abraão, e como conhecemos como Abraão, a Bíblia veio dizer que ali Terá, ele tinha 3 filhos. Qual era o nome dos 3 filhos de Terá? Um por nome de Abraão, Naó e Arã. A Bíblia veio dizer que Arã morreu
Porém a Bíblia vem nos relatar que ali terá saído determinado daquela cidade por nome de um dos caldeus, ao qual foi a terra que aquele homem tinha nascido. Mas a Bíblia ela vem nos relatar que quando terá saído determinado dizendo: já mataram meu filho Arão, é necessário que saímos daqui em direção até a terra de Canaã. Agora o que me chamou a atenção, minha pastora, foi que quando terá, ele saiu determinado dizendo: vamos até a Canaã. A Bíblia veio dizer que terá chegou em uma cidade por nome de Arã, a mesma cidade do filho dele, o qual foi morto. A Bíblia veio dizer que terá parou naquela cidade e ali varão habitou desde o dia da morte dele. Você sabe o que aconteceu com Terá? Terá parou por causa de um sentimento. Quantas pessoas estão parando no meio do caminho por causa de um sentimento? Ali o sentimento bateu em Terá dizendo: meu filho, tem o mesmo nome desta cidade. E Terá estava dizendo: eu não tenho mais força de me levantar. Mas Terá estava atrapalhando o chamado de Abraão. Observe isso aqui. A Bíblia veio dizer que Terá, ele morreu. E quando Terá morreu, a Bíblia nos relata que Deus chamou Abraão, dizendo: Abraão, saia do meio da tua parentela. Observe isso aqui, que quando ele chamou Abraão, a Bíblia veio dizer que Deus estabeleceu uma promessa. Que promessa foi essa? Abraão, a tua descendência serás como a areia da praia. Porém a Bíblia veio dizer que Abraão teve um filho. Que filho foi esse? Um filho por nome de Isaac. A Bíblia nos relata que ali Isaac nasceu. Isaac significa sorriso, e toda tradução diz alegria. Porém quando a alegria entrou dentro de casa, o homem que orava não estava mais orando, o homem que adorava não estava mais adorando. Aí Deus olhando e disse: peraí, eu vou pedir o bem maior dele, que é o filho da promessa. Ei, Abraão, eu quero teu filho como um sacrifício, como um cordeiro. Mas a Bíblia vem nos relatar que quando ele teve um filho, Isaac teve dois filhos, o qual foi o gêmeo, Jacó e Esaú. A Bíblia nos relata que ali ainda estabeleceu uma promessa sobre a descendência de Abraão. E tem isso aqui, igreja, para Deus, para Abraão, Deus prometeu que a descendência será como as areias da praia. Para Isaac seria como as estrelas do céu. Mas o que me intrigou a minha mente, que bugou a minha mente, sabe o que foi? Que Deus olhando para Jacó disse: Jacó, a tua descendência não será como a areia, não será como as estrelas, mas será como o pó da terra. Meu Deus, o homem que é o qual levava o nome de trapaceiro enganador. Aí Deus estava dizendo: mas você tem promessa, meu filho. Não vai ser como uma areia da praia, e nem como as estrelas do céu. Eu tenho uma promessa maior para você. Que promessa é essa? Vai ser como o pó da terra. E nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: tem promessa de Deus para ser cumprida no meio da tua casa, no meio da tua família. Mas a Bíblia ela vem nos dizer que Jacó teve 12 filhos homens, fora as mulheres. Porém um dos filhos mais novos foi um homem por nome de José. Todos nós sabemos que o filho mais novo de Jacó era Benjamim. Mas a Bíblia nos relata que ali Deus estabeleceu uma promessa sobre a vida de José. Porém a Bíblia nos relata que José, ele teve um sonho. Que sonho foi esse? O qual ele sonhou que quando ele estava dormindo, que veio um sonho sobre ele. Que sonho? Que ele sonhou que as estrelas do céu, o sol e a lua se inclinavam, 11 estrelas se inclinavam na frente dele. Porém os irmãos de José cresceu ainda sobre José. Porém José teve outro sonho. Qual foi o sonho dos fechos? O qual os fechos dos irmãos se prostrou diante do dele. Porém quando ele contou para Jacó, Jacó falou: porventura eu e tua mãe e teus irmãos vai se prostrar diante
diante de ti. Porém a Bíblia veio me dizer que ali Jacó guardou na tábua do coração dele o sonho de José. Porém os irmãos de José estão pensando que ia atrapalhar a José, mas não sabendo ele que jogando no bolso estava adiantando o processo de Deus sobre a vida de José. Deus me trouxe aqui nesta noite para pregar para a igreja. E mesmo que te lance no bolso, ele está dizendo: minha filha, meu filho, eu não me esqueci de você. Entende isso aqui? Que muitas vezes a gente prega, mas não entende a mensagem. Entende isso aqui? Enquanto me abastou, eu comecei a observar que José foi traído pelo próprio irmão. Mas observe isso aqui: José foi traído 2 vezes dentro da família. Como assim? Quem comprou José? A tribo do Ismaelita. Quem era a tribo do Ismaelita? O irmão de Abraão, o contente com Sarai, o perdão com Agar. Imagine só, dentro da própria família, 2 traições e levaram ele para o Egito. Mas eu tenho uma notícia do céu nesta noite: Deus vai até permitir que nós vamos para o Egito, mas não se desviar da presença, para que eu e você vamos pregar nas bocas de fogo, para resgatar a alma para o céu. E nesta noite Deus está dizendo: enquanto José estava no Egito, a mulher de Potifar arrancou novamente a túnica de José, colocaram ele dentro do cárcere. Mas aquele homem, até dentro do cárcere, estava ali governando. Você sabe que Deus está dizendo para mim, para você nesta noite: mesmo que tente nos jogar no cárcere, mas eu e você que nasceu para governar, que nasceu para adorar, pode se levantar o inferno, mas a igreja continua adorando, 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 adorando. Entende isso aqui? No momento ao qual estava ele, a Bíblia vai dizer: se passando o tempo, se levantou outro rei, outro faraó, qual não conhecia José. Porém a Bíblia nos relata que ali, aquele homem ao qual ele plantou um decreto. Que decreto foi esse? O povo de Israel estava crescendo demais, que quando aquele povo, entende isso aqui, José mandou chamar Jacó, os teus irmãos, a família, todo mundo para dentro do Egito. Mas porém aquele povo começou a crescer, mas a ordem de Faraó foi essa: o povo de Israel está crescendo demais, e tem que botar um decreto. Que decreto é esse? Todos os filhos homens que nascer, esse daí tem que ser morto, mata na hora. Porém as parteiras, ela temia ao Senhor. Porém quando a Bíblia veio dizer que quando o Faraó ficou sabendo que a parteira não matava as crianças, a Bíblia nos relata que ali Faraó foi contra daquela mulher e disse: por que não acatou aquilo, o decreto que eu tinha lançado? Aí ela disse: meu Senhor, eu temo ao Deus Todo-Poderoso. E tem uma, as hebreias, antes de chegar até mim, ela já gerava a criança. Nesta noite, minha filha, Deus está dizendo: eu te dou força para você suportar essas lutas, essas calúnias. E nesta noite Deus está dizendo: Ele está fortalecendo a igreja. Isso aqui ainda era uma ordem dizendo: é necessário que pegue todas as crianças, homem, e lance no rio Nilo, para aquela criança morrer tudo afogada. Me perdoa os pregadores, que muitos pregam dizendo que aquele rio Nilo era cheio de crocodilo, mas eu desconcordo, porque se fosse cheio de crocodilo, a filha de Faraó não ia tomar banho naquele ambiente. Ninguém toma banho aonde sabe que tem crocodilo, e ninguém vai. Então entenda o mistério: se aquela mulher estava tomando banho, é porque não existia negócio de crocodilo dentro da água. Mas a Bíblia veio dizer que teve uma mulher na tribo de Levi. Que mulher é essa? Joquebede. Teve um filho, e nesse filho o menino era belo, formoso, o qual a Bíblia veio dizer que ela guardou o menino durante 3 meses. Mas depois dos 3 meses não poderia mais guardar aquela criança. Mas a Bíblia nos relata que ali colocou ela à margem do rio. Não foi no
do rio, ao qual aquele menino não poderia, porque eu já vi muitos dizer que o cesto foi levado, minha pastora, apenas água. Não. Quando Deus estabelece uma promessa, Ele já sabe o endereço. Ele não vai botar você para ficar batendo cabeça aqui nem ali não. Ele já sabe o endereço aonde vai te colocar. Mas o que me chamou a atenção foi que estava a serva, a filha de Faraó, se banhando, mas quem enxergou a criança foi quem? A própria filha de Faraó. E disse: vai lá buscar aquele cesto, traga aí. Mas tinha um porém, antes de colocar na margem do rio, você sabe que estava no cesto? E tinha passado o betume por dentro e por fora. O betume significa proteção, revestimento de Deus para a minha e para a tua vida. Mas a Bíblia vai dizer que a Miriam estava de longe observando aquela arca, aquele cesto. Aí ela disse: ei, ele é filho de uma hebreia, quer que eu chamo ela para que venha alimentar esta criança? Aí ela disse: pode chamar. Eu digo assim: ei, aquela que cuidar desta criança tem um porém, vai cuidar dele e ainda vai ganhar um salário. Você sabe que Deus está falando para mim, para você nesta noite, no cenário que era para a morte, no cenário que era para a morte, Deus está dizendo: ei, Faraó, você disse que ia matar meu filho, não foi? Mas vai ter que entrar dentro do palácio e você vai ter que cuidar dele. E nesta noite Deus está dizendo: ei, liberte-se, liberte-se, liberte-se do passado da morte e começa a andar com quem? Com aquele que pode libertar, com aquele que pode salvar. Quem é esse? O Todo-Poderoso, o Elohim, da tribo de Deus, Judá, o Elohim, o Shaddai, o Adonai, o que se encontra aqui no ambiente? Jesus! Jesus é o nome dele. Entende isso aqui? A gente vai chegar lá em Jesus rapidinho. Pastor, me dá 2 horas hoje, não é, pastor? Entende isso aqui? Falta muito para as 12 ainda. Olha, a Bíblia nos relata que ali Moisés cresceu. Você sabe o que aconteceu depois que Moisés cresceu? Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel. Sabe quantos anos o povo tinha sofrido? 430 anos, sendo humilhado por Faraó. Mas naquele dia Deus disse: chegou. O tempo de cantar chegou na vida de vocês. Mas o que brigou foi que mesmo Deus dando a vitória para o povo mesmo assim estava idolatrando, não der? Moisés demorou no monte e disse: ixi, matou Moisés, Moisés morreu, não volta mais. Aí ele disse: apertou quem? Apertou a cabeça de Arão. Aí Arão teve que fazer um bezerro de ouro para que o povo adorasse. Mas entenda o mistério, e quando ele desceu do monte, a Bíblia veio dizer que Moisés deixou cheio da graça, cheio da presença de Deus. Eu tenho uma notícia do céu para a tua vida nesta noite. Não existe oração melhor do que no monte. Sabe que monte é? Dentro do teu quarto. Que vem dizer: ei, quando eu e você entramos dentro do nosso quarto, fechamos a nossa porta, porque muito pensa que Deus só ouve a oração em cima do monte. A samaritana disse: Senhor, disse que o monte de Samaria Deus não ouve. Aí Deus, Jesus disse: ei, vai chegar o tempo que nem Samaria e nem Israel vai ter como mais adorar. Se não tiver adoração de coração, não adianta eu mostrar que eu estou subindo o monte, fazendo campanha no monte, mas o coração está sujo. Mas eu estou pegando para a igreja. Eu estou sentindo a graça aqui nesse lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus na casa. Que pode adorar nele, que pode adorar nele. Levanta a voz lá. Meu prato de glória, prato de glória, prato de glória. Eu quero pregar, Senhor, entende isso aqui? No momento que nós
O povo mesmo assim ainda estava ainda idolatrando deuses estranhos. Aí Deus disse: por causa disso, nenhum de vocês vão desfrutar da terra prometida. Deus disse: você vai ficar 40 dias no deserto, mas por causa da murmuração você vai passar 40 anos. Você já parou para analisar que eu e você às vezes quer agir igual uma criança, querer bater os pés dizendo que Jesus vai pegar você igual um menino mimado? Não é verdade não, filho. Meu filho, quanto mais ele faz birra de mercado, em qualquer lugar que ele for, ele faz mais comigo ele sabe. Mas quanto mais ele faz birra, aí que ele não ganha nada. Mesma coisa é papai está dizendo, está te esperneando à toa, está passando vergonha. Está passando vergonha. Que a gente pensa que se espernear vai chamar a atenção de Deus, né? Não é assim não. Não é desta maneira. Mas entende isso aqui? A Bíblia ela vem nos relatar que quando ali o povo saiu do Egito, Moisés morreu, Deus levantou Josué. Josué aí começou a guiar o povo de Deus, deu vitória àquele povo. Mas a Bíblia nos relata que aí depois da morte de Josué, a nação ela foi guiada por juízes durante 410 anos. E ali que aqueles juízes começaram a julgar a causa do povo de Israel. Mas a Bíblia ela vem nos relatar que se passando o tempo aí começou a levantar reis de Israel. Depois dos juízes foi levantado o primeiro rei, que foi esse, um homem por nome de Saul. Aí depois veio Davi, aí depois veio Salomão. Aí a história vem nos relatar que veio muitos reis depois deles. Mas a Bíblia ela vem nos relatar que mesmo assim, minha pastora, o povo ainda continuava idolatrando. Mas lembra que Deus ele estabeleceu uma promessa sobre a vida, a palavra sua de Noé. E quando Deus fez uma promessa, a promessa que ele fez por teu antepassado lá atrás, ele é fiel para cumprir. Se ele fez uma promessa para a tua casa, para a tua família, está escrito em Josué, capítulo de número 24, versículo de número 15, dizendo: e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entenda o mistério. A Bíblia ela vem nos dizer que quando o povo ainda continuava diácono na mesma rebeldia, a Bíblia vem nos dizer que Deus levantou o filisteu, entregou o povo na mão dele, mas que o povo se arrependia, voltava a orar ao Senhor, aí Deus dava vitória novamente. Mas a Bíblia ela vem nos relatar que no livro de Malaquias, vamos entrar na mensagem de Malaquias até a Mateus, passou 400 anos. É por isso que tem essa folha em branco. 400 anos sem Deus falar com o povo. Imagine só em você ficar 3, 4 dias sem ouvir a voz de Deus. Eu já fico azoado. Imagine 400 anos, varão. É um período chamado período interbíblico, ao qual Deus não levantou um profeta, varão, para falar com o povo. Mas a Bíblia vem me dizer que o templo, ao qual o templo era separado de várias classes. Como assim? No pátio ficava ali os animais do sacrifício, porém só poderia entrar dentro do pátio os sacerdotes. E lá fora tinha um muro. Como esse muro muito não poderia passar, e só passava os judeus. Aqueles gentios não poderiam entrar dentro, nem sequer pisar no passeio do templo. Entende isso aqui? Aí tinha uma escala, ficava os animais que era purificado, e ali ficava o sacerdote. Porém tinha um lugar santo dos santos, ao qual só ia o sumo sacerdote. Mas observe isso aqui, era de costume, de ano em ano, os sacerdotes, o sumo sacerdote ia fazer um sacrifício
sacrifício para ser a purificação do povo. Mas a Bíblia, ela vem nos dizer, observe isso aqui, igreja, já pensou, meu pastor, em ano e ano o povo levava muitos animais para fazer aquele sacrifício holocausto ao Senhor, mas o povo fazia o sacrifício e continuava fazendo o mesmo erro no outro dia. Mas a Bíblia, ela vem nos dizer que ele enviou o filho unigênito para dar a vida por mim e por você. Mas entende isso aqui? Satanás estava pensando e dizendo: a terra é minha, que comanda sou eu. Porque muitos pensam assim, dizem: o mundo já é dos malignos. Não, eu não permito o maligno, eu permito o Todo-Poderoso. O mundo é do Pai, o mundo é de Deus. Mas o diabo, ele pode até mesmo estar fazendo bagunça, mas a igreja tem dono. Se o mundo já fosse de Satanás, a igreja não teria dono. Mas o mundo pertence ao Todo-Poderoso. A igreja missionária semear, tem dono, tem dono, tem dono. Diga para o teu irmão que está do outro lado: vamos buscar o cordeiro. Fala com fé para ele, diga assim: vamos buscar o cordeiro. Liberte-se. Qual o tema? Cita o tema para o teu irmão. Cita o tema dessa campanha para o teu irmão. Liberte-se do passado de morte. E seja livre com quem? A gente pregou até agora só o passado de morte. Vamos pregar agora: seja livre com G. Entende isso aqui? Aí o povo disse: rapaz, o povo não tem mais jeito. Aí Jesus disse: espera aí que eu estou chegando, meu filho. Eu estou chegando para fazer milagre no meio do meu povo, no meio da minha igreja. A Bíblia, ela vem nos dizer que durante 400 anos, se Deus falar com o povo, minha pastora, aí todos os anos era costume o sumo sacerdote tirar sorte, porque para poder entrar no templo. Mas nesse dia caiu o dia de Zacarias. A Bíblia vem nos dizer que aí Zacarias, tirado o dia de sorte, ele entrou no templo, fez um sacrifício ao Senhor. Porém veio Miguel Gabriel e ali se apresentou a Zacarias, dizendo: Zacarias, a tua mulher Isabel dará à luz a um menino e colocará o nome dele como João. Aí Zacarias, olhando, disse: meu Senhor, o teu servo já avançado de idade, a tua serva também avançado de idade. Aí o anjo, olhando para Zacarias, se fosse Miguel, ele ia passar a espada nele só porque duvidou. Mas Gabriel, ele é mais manso, ele só vem trazer a mensagem. Aí eu posso ver Gabriel olhando para ele e disse: ei, só porque você duvidou, você ficará mudo e só vai abrir a boca depois que o menino nascer. Entende isso aqui? Deus nesta noite está falando: minha filha, aprenda mais a calar tua boca, aprenda mais a ficar quieta, receba a providência de Deus primeiro, e depois nós começa a divulgar por aí. Aí todo mundo esperando Zacarias sair, minha pastora, mas Zacarias não falava nada. Aí o povo, o que foi que aconteceu que o homem ficou tão espantado que nem a boca abre? Aí o povo vê a veinha, minha pastora, a barriga crescendo. Aí todo mundo olhava para Isabel dizendo: ih, rapaz, a coroa está com mioma, não está com idade mais de parir. Como é que a barriga está crescendo? Aí Deus bradando no céu pelas minhas palavras, dizendo: ei, você pode até estar achando que é mioma, mas é promessa que está crescendo no ventre dela. Você sabe que Deus está dizendo para mim, para você nessa noite: o tempo de silêncio de Deus acabou. Para a nossa vida, Isabel, se prepara, que João está chegando. É Deus
Entende isso aqui? Aleluia! Olha o que o anjo disse: e serás cheio do Espírito dentro do ventre da tua. 6 meses Isabel estava gestante. O anjo apareceu para Maria, dizendo: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e gerará um filho, e colocarás como o nome de Jesus. Isaías já tinha profetizado: a virgem conceberá uma criança e dará à luz, o nome dele será chamado Emanuel, que significa Deus. E o Deus conosco está aqui neste lugar, nesta noite. Que pode aplaudir a Jesus, que pode aplaudir a Jesus. Entende isso aqui, igreja? Para a gente encerrar, só falta mais 2 horas, entenda? E quando ele estava ali, e quando a Bíblia vem dizer que o anjo apareceu para Maria, mas Maria se preocupou dizendo: não, eu não conheci nenhum homem, porém está desposada com José, mas não tinha se casado nem se deitado ainda com ele. Ela disse: não se preocupa. A Bíblia vem dizer que Maria, ela subiu um monte, e ali ela foi em encontro de quem? Da tua prima Isabel. Você sabe quando chegou lá? A Bíblia vem dizer que quando Maria chegou e bateu na porta de Isabel, a Bíblia diz lá que a criança que estava dentro do ventre de Isabel fez o maior pentecoste ali dentro daquela barriga e começou a mexer. Ei, minha pastora, Jesus, equivalente com menos de um mês, é 2 mais ou menos, foi batizar João ainda na barriga da mãe, que o menino conheceu que o grandão da Galileia chegou na casa, porque quando Jesus está no ambiente, algo sobrenatural tem que acontecer, e hoje eu já pude sentir a presença dele aqui neste lugar, que ele está dizendo: ei, vai noite de renovo sobre a tua vida, é noite de a Bíblia vem nos relatar que aí Jesus, com 12 anos, já ensinava para doutores. Com 30 anos, a Bíblia vem nos dizer que ele foi até João Batista. Porém, estava João batizando no Jordão, minha pastora. A Bíblia vem nos dizer que quando João estava batizando, João dizia: eu, João, batizo com água, mas em um após mim que batiza com o Espírito Santo, que eu não sou digno de nem desatar a sandália. Aí Jesus vem vindo, varão. Quando Jesus chegou no ambiente, a Bíblia vai dizer que João, olhando para Jesus, disse: mestre, eu não sou digno de nem desatar a sandália do Deus. Mas ele disse: João, tem que se cumprir que está escrito. Mas você sabe o que aconteceu? Quando João Batista batizou a Jesus, a Bíblia veio dizer que veio no céu uma pomba, o Espírito de Deus incorporado sobre a pomba, e do alto do céu saiu uma voz dizendo: eis-me aí, o meu filho amado, o qual eu me compraço. E outras palavras diz: eis o Cordeiro, de Deus, o Cordeiro de Deus chegou para libertar a humanidade, e ele está presente no ambiente. Está dizendo: estou presente no ambiente. O Cordeiro de Deus está aqui. O Cordeiro de Deus está lá. Jesus começou a cantar o discípulo: vem, Jeová, grandão da Galileia. Se a gente começar a observar a história, varão, dos discípulos, para a sociedade nenhum daquele prestava. Você não vê logo Pedro, não, Pedro?
Eu andava todo tempo com Jesus, mas a Bahia não saia do lado nem Paulo. Mas Jesus pegou todos aqueles que o povo olhava assim, não tem mais jeito. Ele disse, não, é você mesmo. Ah, Senhor, eu sou ignorante, é você mesmo que eu quero terminar. Ah, Senhor, eu não levo desaforo para casa, eu quero é você, venha você mesmo. Aí olhando para Pedro, olhando para Tiago, olhando para João, olhando para aqueles todos discípulos, aí Jesus disse, vem você. Mas a sociedade olhava assim e dizia, esse daí não vai ficar 1 mês, 2 meses na igreja. Mas olha eu aqui, olha você aí adorando, para a vergonha de Satanás e a alegria do céu, nós permanecemos de pé. Isso aqui para nós encerrar. Meu irmão, e quando ele estava naquela situação, a Bíblia vai dizer que onde Jesus passava era bicuda na caixa dos peitos de Satanás. Glória! Que estava à beira do caminho, ele disse, venha lá cá, meu filho, venha. A mulher, passando 12 anos com hemorragia, ele tocou na alma, saiu virtude. Seja salvo, seja curado. O cara estava cego, cuspiu no chão, ferroso, passou no olho e disse, vai lavar no tanque de Siloé. Chegaram demoniados, se ajoelharam nos pés dele, ele disse, seja agora liberto. Chegaram com mão mirrada, ele disse, estenda tuas mãos, porque quem está com mão mirrada não recebe milagre. Aí Jesus disse, eu cheguei para dar vida, eu cheguei para dar mudança, eu cheguei para dar vitória, eu cheguei para dar milagre. Aonde Jesus passava, Satanás passava mal, porque aonde a presença de Deus está, o diabo tem que passar. Mas você sabe o que acontece? No meio disso tudo, muitas pessoas tramaram para matar Jesus. Quantos disseram, olhavam para ele e dizia que era o próprio Satanás que usava ele. O nosso mestre, único, digno e fiel, passou por tanta humilhação por amor de cada um de nós. Você sabe o que aconteceu? Enquanto ele fazia milagres acontecer, prepararam uma cruz para ele. A Bíblia vem dizer que ali o mestre ele foi levado para a cruz do Calvário. Quando Jesus foi levado para a cruz do Calvário, a Bíblia veio nos dizer que enquanto aquele povo batia Jesus, humilhava Jesus, massacrava Jesus, a Bíblia veio dizer que Jesus não deu sequer uma pá. Você sabe por quê? Porque Isaías veio dizer, o livro de Isaías 53, vem já ela está dizendo, como um cordeiro mudo ele morre. Você sabe o que Deus está dizendo? Ele não deu sequer uma palavra, mas ele suportou tudo isso para dar a vida por mim e por você. Mas a Bíblia ela vem nos dizer que quando Jesus estava passando por toda esta humilhação, pegaram ele, chicotaram ele. E tem isso aqui, os fariseus não poderiam dar mais de 40 chibatadas. Pegaram ele e deram 39 chibatadas, mas porém na ponta daquele chicote tinha coisas ao qual que quando batia nele, a carne dele era toda rasgada, a carne dele começava, varão, a vida ponta daquelas coisas que estavam assim pontiaguda, rasgava a pele de Jesus, colocaram a venda no olho dele e ali começaram a ferir o rosto do mestre. Mas você sabe o que aconteceu? Jesus não abriu a boca para dar uma palavra sequer. Pegaram ele, botaram no madeiro que é a cruz, e ali quando pegaram, a Bíblia veio dizer que botaram ele, e pegando aquele escravo, começou a pregar
o que faz. E nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele te libertou do passado de morte. Ele te libertou do passado de morte. E comece agora a caminhar com Jesus. Enquanto colocaram ele naquela cruz, colocaram uma mão à direita, colocaram uma mão à esquerda, a Bíblia veio dizer que aquele homem dizendo: não é filho de Deus, e desça daí e salve a ti mesmo. Porém quem estava também na cruz do lado de esquerdo disse: não é tu, o filho de Deus, e salva a ti mesmo. Porém quem estava no lado direito disse: ei, você sabemos porque estamos aqui, mas esse homem nenhum pecado teve. Aí ele olhando e disse: Pai, mestre, lembra-se de mim quando estiver no paraíso e no teu reino. Aí Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Chegou o momento, mano. Satanás, ele fez de várias maneiras para nos matar lá fora, mas Jesus nos livrou. E sai agora, lá prometo para os irmãos, varão, enquanto estava, o time de adiantar muito, pastor, senão tinha fazer uma vigília hoje. Entende isso aqui? Enquanto ele estava na cruz, a Bíblia vem dizer que ele morreu. Quando ele morreu, a Bíblia vem dizer que o véu do templo se rasgou. Mas você sabe que a terra se tremeu para se cumprir uma profecia. No livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 6, que dentro de daqui a pouco farei tremer os céus, e dentro de daqui a pouco farei tremer os céus. Aí o 9 diz assim, ó: a glória desta última, não é a segunda, a última serás maior do que a primeira. A primeira casa. Eu posso pregar para a igreja de pé, minha pastora, rapidinho? Permita, fica de pé. Oh meu Deus, lá pra Súria, lá pra Calabra, lá pra Calabra, Súria, lá pra Calabra. Você sabe por que a Ageu falou que a glória desta última casa serás maior do que a primeira? Você sabe qual é a primeira casa? A primeira casa foi Adão, minha pastora. Aí veio o segundo Adão, quem é? Jesus. Aí ele disse assim: a glória desta última casa serás maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Ei, pega na mão do povo que está do teu lado, declara para ele, disse: a glória desta última casa, e fala com fé para ele: a glória desta última casa serás maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. A Bíblia veio dizer que teve um terremoto na terra e no céu, e o véu do templo se rasgou. Só poderia entrar o sumo sacerdote, mas ele deu a vida pela uma igreja. É por isso que eu e você temos liberdade de adorar ele, mulher. Ei, homem, o véu já foi rasgado. Adore, 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 adore. Fala pra cá, lá pra cima. Fala pra cá, lá pra cima. Liberte do passado de morte. E seja livre. E seja livre. E seja livre. Com Jesus. Lá pra cá, lá pra cima. Ele veio libertar. Ele veio salvar. E hoje estamos aqui.
Oh, continue adorando a Ele. Glória a Deus, aleluia, glória. Minha pastora, entende isso aqui, igreja? Você acha que Satanás, ele estava alegre quando Jesus estava apanhando ali? Ele poderia estar dando risada, ele dizendo qualquer hora pode desistir. Mas a maior tristeza de Satanás foi quando ele disse: Pai, a ti te entrego o meu Espírito. Mas eu tenho uma notícia do céu para a igreja missionária semear. Ei, no livro de João, capítulo de número 20, veio dizer que foi Maria procurar o corpo de Jesus. Quando chegou lá, o sepulcro estava vazio. Aí aparecendo para ela disse: mulher, o que estás a procurar? Ela disse: eu procuro o corpo do meu mestre. Aí ele disse: não procure entre os mortos, porque é vivo, porque é vivo, porque é vivo. Eu estou. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Ele morreu como cordeiro, mas está vivo, mas está vivo. Ele vive. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Adore a Ele por todo o milagre. Está aqui. Ainda segurando a mão dele, levanta as mãos dele assim para cima. Oh, abraçúria, andai. Oh, Jesus, eu sinto a tua graça aqui nesse lugar. Diga assim para o teu irmão: o nosso Jesus. Fala com fé para ele, que aqui a igreja pentecostal. Diga assim: o nosso Jesus não está mais na cruz. Diga assim: o nosso Jesus está no nosso meio. Diga assim para ele aí, ó. Sinta ele aí. Ei, eu peço que aqueles irmãos, mulher que é mulher, homem que é homem, abrace o teu irmão nessa noite e diga assim: receba um abraço. Me dê um abraço aqui. Receba, se diga ele. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo. E nesta noite ele está dizendo: olha eu aí agora, derramando uma nova unção para a tua vida. Receba. Receba aí agora da parte de Deus. Uma nuvem de glória, uma nuvem de glória está passando no meio da igreja. Receba aí, receba aí, receba aí. O varão de branco está passeando no meio da igreja. O varão de
branco está passando no meio da igreja. A presença